o mundo de fato está melhorando, se você está olhando as notícias e está achando que está tudo indo de mal a pior, se você acha que está tudo, sabe, indo água abaixo, dá uma ajustada aí na sua forma de enxergar, porque essas 10 tendências globais, todas as pessoas inteligentes como vocês deveriam saber, para não ficar caindo na falácia de que está tudo ruim. Sabe, porque quando você cai nessa coisa de que está tudo ruim, de que tudo está uma merda, você perde sua força, você perde sua vontade de lutar, você perde seu ânimo, e aí, consequentemente, sua vida vai ficar de fato uma merda. Se você está aí sintonizado o tempo todo na TV, sintonizado o tempo todo nas notícias, e você está tendo aquela sensação de que parece que está tudo horrível, de que o mundo está acabando, de que a gente está indo para um futuro muito ruim. Eu convido você a adotar uma nova perspectiva, olhar para o novo ângulo, olhar de uma nova maneira, para que você possa mudar a forma como você está encarando a sua realidade. Bom, no passado nós tínhamos que nos concentrar no perigo. Tínhamos que nos concentrar no pior que poderia acontecer. Nós tínhamos que estar atentos e concentrados no perigo, ou não sobreviveríamos. Nós precisávamos estar verdadeiramente atentos ao que de pior poderia acontecer, para assim estarmos preparados caso uma tribo rival ou um predador nos atacasse. Coisas boas como construir uma casa, acumular riqueza, criar uma família aconteciam de uma maneira muito mais lenta, num ritmo muito mais lento do que hoje em dia. Já coisas ruins aconteciam de formas muito rápidas, inesperadas e constantes. Você construía a sua casa, mas de repente vikings invadiam sua terra, saqueavam, matavam sua família, colocavam fogo em tudo, numa bela tarde de sol, como se não estivesse fazendo nada, como se estivesse esmagando um formigueiro sem nenhum motivo aparente a não ser o prazer de matar e saquear impiedosamente. Então, até hoje, nós tendemos a ignorar o bom e focamos no ruim, no negativo. Antigamente, governantes falavam: não, eu quero que mate todas as crianças que nasceram na data tal. Os soldados iam lá e matavam sem questionar. E o povo não podia fazer nada. Tudo isso nos fez sintonizar a nossa consciência, a nossa atenção, o nosso foco no ruim. Afinal de contas, a gente tem que estar ali atento ao negativo, atento ao que de pior pode acontecer, para de que, certa forma, a gente possa se preparar. E com isso nós estamos programados, adestrados, fomos educados a ignorar o bom e focar no ruim, focar no negativo. Os noticiários, a TV, eles têm uma programação. E essa programação, esse nome programação não é à toa, é para nos programar. Nos programar no medo, na escassez, na insegurança. Então, quanto mais notícias negativas, ele sabe, é o nosso instinto primitivo de ficar atento no negativo, a gente vai ficar preso na TV olhando para se proteger de alguma maneira. Então, naturalmente, eles sabem disso. E isso dá ibope para eles. Eu me lembro quando eu era moleque nada, eu já trabalhava e tinha uma banca de jornal perto do meu trabalho. E todo dia, nessa banca de jornal, eu passava e tinha uma multidão de gente parada do lado da banca de jornal, olhando notícia. E eu parava para ver, e todo dia essa notícia era aquele jornal brabão que tem no Rio de Janeiro, não sei se vocês já ouviram falar, o tal de jornal O Povo, que botava na capa foto de gente decapitada, corpo largado num bueiro, corpo largado em algum lugar, tiro, morte. E aí eu ficava bobo, porque eu pensava assim, nossa, o pessoal gosta mesmo, né? Parece que essa negatividade, parece que essa violência atrai a atenção das pessoas, né? E de fato, ficava uma multidão parada naquele lado que estava ali exposto à capa desse jornal,
Todo mundo parado vendo gente morta. Repara só também quando você está dirigindo e de repente teve um acidente. Às vezes a pista está livre. Os bombeiros, os socorristas estão atendendo a pessoa ferida ali do lado. Mas o trânsito para. Todo mundo desacelera para ficar olhando o que aconteceu. Então nós temos essa atração mórbida pelo negativo e a programação de TV sabe disso. Então, por isso que nós acabamos nos conectando com essas coisas negativas, mas eu vim aqui para te trazer notícias boas, só notícias boas, para que você mude a sua perspectiva, para que você se concentre no bom que há no mundo também, para realmente te ajudar a equilibrar o seu viés de negatividade. Bom, então vamos lá para essas 10 tendências globais. Por milhares de anos, a nossa vida foi desagradável, brutal e curta. Na Idade Média, a expectativa de vida das pessoas era de 30 anos. Quando a pessoa chegava aos 30 anos de idade, isso já era meia-idade. Quem conseguia ultrapassar os 30 anos de idade, chegava lá nos 50, isso já era idoso. A expectativa de vida aumentou. A vida no passado era brutal, curta, mas recentemente os governantes começaram a se tornar um pouco mais responsáveis. E a igualdade perante a lei melhorou. O mundo cresceu de forma mais livre, levando mais inovação, melhoria tecnológica e um grande enriquecimento. A economia mundial cresceu 100 vezes nos últimos 200 anos e o padrão de vida de todo mundo melhorou, aumentou. Mas, Gabriel, ainda tem muita corrupção, ainda existem muitos políticos governando para eles mesmos. Pois é, mas se você for olhar lá para o passado, quando eu falo olhar para o passado, não precisa ser muito lá atrás, não. Algo em torno de 1800, 1700. Se um rei chegasse e falasse, mate fulano, sem prova nenhuma, porque ele me desacatou, a pessoa era levada à forca, à guilhotina, sem nem perguntas. Não precisava de provas. Se um nobre quisesse perseguir um plebeu, matar um plebeu, sumir com o corpo do plebeu, ele podia fazer isso. Ele não ia responder na lei. Hoje as coisas estão bem diferentes. Sim, ainda há muita impunidade? Tem, mas estão muito diferentes. Bom, com a liberdade, inovação e prosperidade se espalhando, a pobreza declinou em um ritmo muito acelerado. Em 1820, a extrema pobreza atingia 84% da população mundial. Em 2018, chegamos a apenas 8%. Nos últimos 25 anos, 137 mil pessoas foram retiradas da extrema pobreza todos os dias. Pense nisso, reflita nisso. Só que a maioria das pessoas ainda acredita erroneamente que a pobreza está aumentando, quando na verdade ela está diminuindo. Esses são dados estatísticos. Sim, ainda existe muito acúmulo de riqueza? Existe. Ainda existe muitas pessoas, ou melhor, poucas pessoas com a maior parte do dinheiro do mundo e muitas pessoas sem nada? Ainda existe. Ainda está desequilibrada a balança. Mas isso já melhorou muito. Porque lá em 1820, lá em 1800, 84% da população vivia na extrema pobreza. Hoje, apenas 8%. Lembrando que 8% de 7,8 bilhões ainda é muita gente. São milhões de pessoas ainda na extrema pobreza. Isso não faz sentido ainda, não faz mais sentido para o mundo que a gente está vivendo. Ainda tem muito para melhorar, mas sim, a pobreza diminuiu consideravelmente. A extrema pobreza. A população ela foi aumentando em conjunto com a prosperidade crescente, saindo de 1 bilhão para mais ou menos ali em 1800, a população mundial era em torno de 1 bilhão de habitantes. E aí, em 2018,
aproximadamente, 2019, atingimos mais de 7 bilhões, 7,8 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes. Mas, graças à queda nas taxas de natalidade, a população mundial vai atingir o seu pico em 2060, algo em torno de 8,9 bilhões, e depois ela vai começar a cair. E em 2100, provavelmente, haverá tantas pessoas no mundo quanto existem hoje, porque as pessoas, no passado, tinham 3, 4, 5, 6 filhos. Um casal tinha 4, 5, 6 filhos, era comum. Meus avós mesmo, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Os meus avós maternos tiveram 5 filhos, os meus avós paternos tiveram 6 filhos. Eu conheço famílias que tiveram 10 filhos, 12 filhos. As pessoas estão se conscientizando, até porque para você cuidar de um filho hoje, é caro. Quanto mais criança você tem, mais caro é. Então a gente está pensando 2, 3 vezes, pessoas estão adotando gatos, cachorros, estão tratando os animais como seus filhos. Isso é uma tendência natural. As pessoas estão se conscientizando. Se eu vou botar um filho no mundo, eu vou cuidar muito bem desse filho. As pessoas não estão mais botando o filho no mundo para cuidar delas, porque no passado, ter muitos filhos era sinal de ter pessoas e mão de obra para ajudar a família a crescer. Hoje não. Porque antigamente, lá em 1800, 1700, 1900, as pessoas se organizavam no campo. E quanto maior a família, mais braços para trabalhar no campo, na lavoura, cuidando dos animais. A coisa mudou de figura. A coisa mudou de figura. Então, a quarta tendência global é com relação aos recursos. Você pode pensar que todas essas pessoas a mais levariam os recursos a ficarem ainda mais caros, mas, na verdade, os recursos tendem a se tornar mais abundantes à medida que a tecnologia melhora e está melhorando. Hoje, por exemplo, nós não iluminamos mais as nossas casas com velas feitas de gordura de baleia. Hoje nós usamos eletricidade. A quinta tendência global, comida, com relação à alimentação. Lá no passado, encontrar comida era um grande desafio para os nossos ancestrais. Em 1961, vivíamos com menos de 2.000 calorias diárias. Mas hoje, graças principalmente a mais métodos inovadores científicos de cultivo, a maior parte do mundo tem um excedente de alimentos e agora temos o problema oposto. Vivemos com mais de 2.900 calorias diárias. Nós estamos comendo mais e podemos dizer, estamos comendo demais. Mas esse é um problema melhor de se ter, você não acha? Melhor do que a pobreza, melhor do que a fome, do que a miséria. Mas é um outro problema social que também precisa ser resolvido. A sexta tendência global, com relação ao meio ambiente, com relação às florestas. A maior produtividade agrícola significa que podemos retornar mais áreas para a natureza. E entre 1982 e 2016, a Copa Global das Árvores aumentou pelo tamanho do Alasca e de Montana. São 2 estados enormes nos Estados Unidos. Quando a gente fala a Copa Global Geral das Árvores, é áreas verdes com árvores. Então, mundialmente, essa área aumentou em 35%, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Os maiores ganhos foram na Europa e nos Estados Unidos. Então, sendo assim bem simplório, de forma bem simplificada, à medida que as pessoas ficam mais ricas, elas se preocupam mais com o meio ambiente. Perceba você, quanto mais consciente, informado você se torna, mais cuidadoso, consciente e preocupado com o ambiente você é. As celebridades, por exemplo, lutando e tendo um ativismo na causa ambiental, todo mundo falando, isso só é possível justamente por conta do aumento significativo na produtividade agrícola, aumento dos recursos, aumento
da capacidade de produção em larga escala com menos recursos, o maior aproveitamento, né? O maior aproveitamento dos recursos naturais, porque antes você tinha que derrubar uma floresta inteira para fazer papel. Hoje, recursos, tecnologias foram desenvolvidas e já não é tão mais necessário derrubar florestas inteiras para isso. Ainda existem alguns recursos, mas todos esses recursos de papel e celulose vêm de plantações, cultivos de eucaliptos, que as próprias empresas fazem como qualquer pessoa hoje, planta seu alface, planta o seu tomate, planta o seu milho num pedaço de terra. As indústrias de papel e celulose, eles estão buscando esses recursos renováveis em produções de grande escala. Eles estão plantando suas próprias árvores para cortar, quando no passado eles chegavam passando o machado, derrubando tudo. Então, as coisas de fato estão melhorando. A sétima tendência global, em relação às cidades, o aumento rápido da urbanização é bom para nós e para o planeta. Em 1950, a taxa de urbanização era de 29%. Em 2018, isso aumentou para 55%. As cidades são os motores do progresso. Ideias, inovações, cultura e trabalho mais bem pago acontecem nas cidades. E o habitante médio da cidade usa menos energia, emite menos CO2 e tem um impacto geral na terra muito menor do que o pessoal no campo. Eu vejo por aqui em Campos do Jordão. Por exemplo, na cidade você tem a opção do gás encanado, como a gente tinha lá. E no gás encanado você pode ligar aquecedor, você pode ligar um monte de coisa. Isso só é possível quando você tem uma estrutura urbana, né? Uma estrutura urbana que tem a demanda e você tem lá os recursos que chegam de forma mais fáceis, como, por exemplo, o gás. E aí o gás você usa para fogão, mas também para aquecer a casa, né? Principalmente agora nessa onda de frio que nós estamos vivendo. Aqui em Campos do Jordão, isso é um exemplo de uma coisa bem simples. Não tem isso. Então a gente tem que recorrer ao quê? A madeira, a lenha. E a lenha vem do quê? Das árvores. Então, o impacto para você aquecer uma casa no campo é muito maior do que para aquecer uma casa na cidade. Esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo. Mas, de fato, o habitante médio na cidade ele usa menos energia, emite menos CO2 e tem, assim, um impacto muito menor na terra do que o pessoal do campo. No campo, você precisa, por exemplo, aqui onde eu moro, eu tenho que ter carro. Sem carro, eu não consigo ir para lugar nenhum. Quando eu morava na cidade, eu não precisava de carro, eu usava Uber, transporte público. Quanto mais pessoas num transporte, menor a emissão de CO2. Enfim, são exemplos bem simples, tá? Mas, enfim, essa é uma tendência mundial, a urbanização. E aí, a oitava tendência global, com relação aos governos. Apesar de alguns claros retrocessos, né, nessa polaridade, nessa divisão política que nós estamos vivendo, esquerda, direita, essas coisas, o mundo se tornou, em geral, bem menos autoritário, né? Bem menos autoritário e muito mais democrático. Isso ocorreu principalmente depois da queda do Muro de Berlim, depois da queda da União Soviética, ali em 1989, eu tinha 4 anos. Houve uma queda de 28% no regime autoritário e um aumento de 18% nos regimes democráticos. E isso significa mais poder ao povo, mais poder ao povo. E a coisa tende a melhorar porque as pessoas estão ficando mais conscientes, estão cobrando mais seus governantes, estão indo para a rua, estão lutando, estão batalhando pelos seus direitos. E as pessoas não estão mais baixando a cabeça para os governantes, elas estão cobrando, né? E aí, a nona tendência global, guerras. Devido à democratização, enriquecimento principalmente a independência ou interdependência econômica,
O número de guerras entre as nações diminuiu desde o final da Segunda Guerra Mundial, mesmo que o número total de países tenha aumentado. As guerras também se tornaram mais cirúrgicas e menos mortais. Ainda há conflitos? Há. Ainda existem conflitos. Mas você hoje tem diversas formas de guerras, né, como guerras cibernéticas e outras formas de disputa, guerras econômicas e não necessariamente mais guerras bélicas. Os países, as nações, eles não estão, ainda existem alguns ainda sim, mas não estão mais lutando somente com armas. Eles estão lutando de outras maneiras. Isso tende a diminuir conforme começar a aumentar a consciência de que somos todos um. E finalmente a última tendência global geral é com relação à segurança, né? Você sabia que a chance de morrer em um desastre natural, como terremotos, inundações, secas, tempestades ou incêndios florestais, caiu em 99% nos últimos 90 anos? Pois é. No passado, aconteciam esses fenômenos naturais e a gente nem sabia, nem conseguia prever. A gente não conseguia nem se precaver. Hoje já existem sistemas para monitorar potenciais desastres naturais, como tempestades, ciclones, furacões, tsunamis, terremotos, chances de secas também. E mesmo que haja seca em algumas regiões, é possível transportar água e abastecer a região, mesmo em momento de seca. Então, assim, hoje, com maior riqueza e tecnologia avançada, nós podemos planejar melhor e construir de forma mais segura. E aí eu acredito que você, em algum momento desta live, deve ter pensado: impossível, de jeito nenhum, isso tudo deve ser fake news. O mundo está uma merda e estamos indo em direção ao apocalipse, ao Armagedon. Mas saiba que esses dados eles vêm dos melhores especialistas e instituições globais, como a ONU, OMS, o Banco Mundial. Certamente eu não estou aqui fazendo essa live dizendo que o mundo está às mil maravilhas, que está tudo cor-de-rosa e maravilhoso. Ainda existe muito a fazer para tornar o mundo ainda melhor, ainda mais igualitário, ainda mais seguro. Mas o mundo de fato está melhorando. Se você está olhando as notícias e está achando que está tudo indo de mal a pior, se você acha que está tudo, sabe, indo água abaixo, dá uma ajustada aí na sua forma de enxergar, porque essas 10 tendências globais, todas as pessoas inteligentes como vocês deveriam saber, para não ficar caindo na falácia de que está tudo ruim. Sabe, porque quando você cai nessa coisa de que está tudo ruim, de que tudo está uma merda, você perde sua força, você perde sua vontade de lutar, você perde seu ânimo, e aí, consequentemente, sua vida vai ficar de fato uma merda. Agora, quando você começa a calibrar a sua visão para uma coisa mais positiva, né, aí sim você vai começar a criar coisas melhores na sua vida.